Fala galera, tudo bem? Xavi é o novo treinador do Barcelona, disso vocês já sabem. É uma temporada muito turbulenta e não poderia ser diferente. Acho que seria muito difícil imaginar uma temporada tranquila num ano em que marca a saída de um Messi, o fim de uma era. E eu até gravei vídeo sobre isso, né? Já tem alguns meses na época da transferência, lembrando um pouco como era o Barcelona antes de Messi e Ronaldinho, porque não é simples assim você ter uma vida normal depois de duas lendas do clube, em especial o Messi, que durou tanto tempo no mais alto nível, ainda dura, né? Mas eu digo durou em relação ao vínculo com o Barcelona. De qualquer forma, não seria uma tarefa fácil, tem todo o ambiente político, tem todo o estrago que foi feito no Barcelona ao longo dos anos, mas eu esperava mais do Barcelona nessa temporada. Eu imaginava que o Barcelona pudesse, e acho que pode, encaixar com as peças que tem e atingir um nível um pouco mais convincente. Até porque a gente viu na temporada passada, o Koeman conseguiu, em dado momento, na segunda metade da temporada, atingir um bom nível coletivo. Claro, na época tinha o Messi, agora não tem mais. Não só o Messi, né? Entre outros jogadores também. Mas eu acho que tem vários aspectos aí, né? Tem alguns jogadores jovens que vão ganhando espaço, isso pode ser interessante pro Barcelona. Ao mesmo tempo, é muito cruel jogar toda essa responsabilidade da lacuna que fica pela falta de um jogador altamente decisivo e marcante e ídolo como é o Messi. Você jogar essa responsabilidade nas costas de qualquer jogador não é fácil, em cima de uma geração mais jovem e de potencial e que vai conquistando espaço, até com mais velocidade do que poderia se imaginar. Mas o Barcelona tem conseguido dar espaço para jogadores jovens, não tem sido um time regular e principalmente não tem conseguido os resultados que deveria dentro do campeonato espanhol, que é um campeonato mais aberto do que em anos anteriores, e eu diria do que uma maior parte da última década e meia, 2 décadas, porque realmente foi um período muito dominado, né, por Barcelona do Messi, Real Madrid do Cristiano Ronaldo. A gente já tinha sentido um pouco essa dificuldade, e até hoje o Real Madrid não conseguiu compor essa lacuna, e nem o Barcelona vai conseguir em relação a substituir o cara que sai. Mas acho que dá para achar uma estrutura coletiva capaz de mostrar mais. E aí a gente chega no Xavi. E acho que é muito interessante observar o impacto da notícia em relação ao barcelonismo como um todo. Porque é uma notícia muito aguardada, né? O Xavi era um desejo, né? Um objeto de consumo, assim, um desejo que o Barcelona tinha já há alguns anos. E o Xavi é um dos grandes ídolos do Barcelona, o Xavi é um símbolo do Barcelona que muito provavelmente foi o melhor Barcelona de todos os tempos, que foi o Barcelona do Guardiola, e o Xavi era uma referência daquele time, daquela forma de jogar. E tem também o resgate da identidade histórica do Barcelona. E o Barcelona e o barcelonismo, né, dão muita importância a isso, ao como jogar e a como você se conectar com as raízes. Em alguns momentos isso gera alguns desvios, eu diria. Porque não é o fato de você ter sido jogador do Barcelona, não é o fato de você ter sido um cara importante na história do Barcelona, nada disso vai fazer com que você tenha as ideias mais ligadas à história do Barcelona, Cruyff, do Guardiola, pra gente pegar lendas, né, e caras que resumem muito bem essa ideia de jogo que o Barcelona tenta replicar e que obviamente não é fácil replicar, seja com qualquer treinador que esteja à beira do gramado. Mas quando você contrata um Koeman, por exemplo, você contrata um ídolo como jogador, um cara que fez gol decisivo em Champions, mas você não contrata um cara com as ideias do Guardiola, por exemplo. Não é por ser holandês ou por ter jogado no Barcelona que automaticamente você vai compartilhar das mesmas ideias. E mesmo que compartilhe, não é por ter essa ligação histórica com o clube e nem por ter as mesmas ideias que você vai conseguir implementar um dia a dia de trabalho, de metodologia, para condicionar o time a jogar daquela maneira, para colocar em prática aquelas ideias. Porque uma coisa é o campo teórico, são as suas convicções, outra coisa é o dia a dia, é a gestão de um grupo, é a gestão das pessoas, seja pelo lado humano, seja pelo lado técnico, tático, psicológico e tudo que envolve o trabalho de um dia a dia de uma comissão técnica. Então, assim, não é tão simples a coisa tem um cara que se identifica, então beleza, ali tá o caminho pro Barcelona ser o Barcelona. E o Koeman nunca teve exatamente essas ideias e acho que a gente nem pode tratar como uma ideia de resgate de um Barcelona do Guardiola quando ele era contratado. Senão, evidentemente, você se frustraria no meio do caminho. Acho que o Koeman chegou para fazer um trabalho que era de renovação, porque ele estava fazendo um bom trabalho na seleção da Holanda. De certa forma, ele deu espaço para muitos dos garotos, mas o time não conseguiu atingir a regularidade esperada num bom nível e nessa temporada, com todos os demais problemas, não conseguiu apresentar uma resposta convincente. Então era natural que, pintando a possibilidade do Xavi, o Xavi seria essa bola da vez. E aí a gente chega ao principal aqui, que é justamente o Xavi. É uma pressão enorme, é uma expectativa enorme.
E é um ânimo muito interessante, porque aí a gente volta ao que eu falei anteriormente. Como só a notícia, só o anúncio, só o fato dele ser o escolhido, já muda um pouco o ambiente no Barcelona. É um ambiente de identificação, eu diria, um pouco de pertencimento, assim, no sentido de você olhar e falar, agora as ideias vão ser no caminho que a gente deseja. Ok, agora, das ideias aos resultados, existe uma diferença. E a gente não tem como prever se vai dar certo, se vai dar errado. A impressão que eu tenho é de que, naturalmente, a paciência será maior pelo entendimento de que ali existe uma expectativa, uma esperança de que exista uma passagem de bastão. E essa passagem de bastão veio lá de trás quando o Guardiola assume, sendo o pupilo do Cruyff, por ter sido jogador no Barcelona, por ter trabalhado junto, por ter sido um cara de uma cabeça diferente ainda como jogador e depois como treinador. E é o que se espera em relação ao Xavi. A gente tá falando de um grandíssimo jogador, como mais jogador que o Guardiola, indiscutivelmente. Agora, foi um grande jogador, é um cara com ideias muito claras e que vai ter esse desafio agora da transição para a carreira de treinador. Ele não está começando agora, assim como o Guardiola não começou no time principal do Barcelona. Mas o Guardiola no time B do Barcelona já tinha atingido um bom nível, mas é muito curioso lembrar o início do Guardiola no Barcelona no time principal, porque nas duas primeiras rodadas, quando o Barcelona vai mal, na época acho que tem a derrota na primeira rodada pro Numancia até, e fica, a repercussão era, o que o Barcelona inventou ao colocar o Guardiola como técnico do time principal? E depois a gente sabe o que virou, né? Virou um dos grandes times da história do futebol. Então é evidente que é importante ter paciência, é importante ter convicção, e é importante ter a curiosidade, e isso acho que todo mundo tem, de ver no que vai dar o Xavi chegando agora para fazer esse trabalho. O Xavi estava no Catar, fazendo trabalho no Al-Sadd, um outro tipo de realidade, seja pelo nível técnico, seja pelo nível de pressão e de expectativa, seja pela ligação histórica dele com o clube, não existia no caso do Catar, né? E aí existe no caso do Barcelona. São realidades completamente diferentes. É um desafio completamente novo. E a minha grande curiosidade em relação ao Xavi, assim, tá muito nítido o que ele pensa em relação ao futebol. E desde quando ele era jogador, ele sempre foi muito contundente em relação a tratar as ideias dele como inegociáveis. E aqui eu acho que tem um debate muito interessante, que eu acho muito bom quando o cara tem convicção em relação ao que ele pensa, ao método que ele escolhe, ao caminho que ele deseja trilhar. Agora, em dado momento, em alguns momentos, ao longo de uma carreira, adaptações são muito importantes. Adaptações de acordo com as circunstâncias, com a necessidade, com a realidade. E tudo isso acaba fazendo parte. E isso não é um demérito. E ao falar disso, eu não estou dizendo que o Xavi precisa abrir mão do jeito dele de jogar. Não, de forma alguma. E a gente via no Al-Sadd dele no Catar, ideias muito claras em relação à distribuição dentro de campo, ao jogo de posição, às posições pré-estabelecidas para que os jogadores ocupem e recebam a bola. Isso tem muito a ver com a bagagem dele no Barcelona, ao que ele viveu, ao que ele jogou, ao que ele aprendeu e ao que ele pensa e entende como futebol. Agora, se a gente for pensar no mentor dele como Guardiola, e é indiscutível que a influência está ali, então as comparações são inevitáveis, embora sejam muito cruéis para qualquer um nesse momento. Você ser comparado ao Guardiola no início de carreira, como treinador, olhando para o que o Guardiola já isso vai trazer uma responsabilidade, uma bagagem muito cruel para lidar. Agora, o Xavi é um cara que conhece, como poucos, o Barcelona em si. Se a gente for olhar para o Guardiola, o Guardiola é um cara de ideias muito nítidas, né? Mas que, ao longo de toda a carreira, ele teve, para mim, um dos maiores méritos dele é justamente a versatilidade ou a capacidade de adaptação, ou o fato de ser uma espécie de esponja. Ele vai sugando, absorvendo tudo que ele entende e que ele enxerga ao redor. O Guardiola do Barcelona é diferente do Guardiola do Bayern, que é diferente do Guardiola do Manchester City, e que já é diferente do início do Manchester City, porque ele vai se adaptando ao que ele enxerga, ao ambiente onde ele está, ao campeonato que ele disputa, à cultura que ele vive, aos jogadores que ele tem e vai acrescentando, vai botando uma pitada de Bundesliga no time do Bayern, nas ideias dele, vai colocando uma pitada de Premier League nas ideias dele. Então eu acho isso muito interessante porque agrega, porque acrescenta a toda a capacidade que ele tem. E aí acho que tá uma das grandes curiosidades minhas em relação ao Xavi. Até que ponto ele vai ser aquele cara ortodoxo mesmo, vai ser aquele cara que vai ficar firme nas ideias dele e não vai dar brecha para nada que possa ser um pouco minimamente flexível, ou se ele vai ter também essa capacidade e essa astúcia, talvez, de entender que
é interessante olhar para os lados e captar uma coisa aqui, outra ali, e achar referências, incorporar isso ao seu repertório. Essa é uma grande curiosidade que eu tenho em relação à Xavi. Por enquanto não dá pra gente prever futuro, não dá pra gente falar vai dar certo, vai dar errado. Me parece uma escolha natural, era questão de tempo que pro Xavi assumir o Barcelona. Me parece uma escolha com muito respaldo, e isso é importante no momento conturbado do Barcelona. Não é uma fase fácil, não teria como ser um momento fácil da história do Barcelona. Virar a página pós-Messi, isso não seria fácil, para qualquer que fosse o treinador. Então é ótimo que agora o cara que assuma tenha o respaldo, tenha toda, eu não sei se vai ter, mas assim, tenha mais paciência do que o normal, do que a média, por parte dos torcedores, por tudo que ele representa. Então vamos acompanhar aí, é uma questão de esperar agora para ver esse Barcelona tomando forma, as escolhas, os espaços, as oportunidades, o desenvolvimento individual e coletivo dos jogadores, porque eu acho que o Barcelona não tem mais o Messi, mas o Barcelona ainda tem muito potencial ali dentro desse elenco. Não é um time terra arrasada, como muita gente olha e passa a tratar dessa forma, pelo que virou o Barcelona de 2 anos pra cá, pelo que é a catástrofe do Barcelona fora de campo. Mas eu acho que a gente precisa separar. O Barcelona tem jogadores já consolidados, jogadores de altíssima qualidade no seu elenco, e jogadores jovens de potencial e que podem ganhar espaço também, dependendo do desenvolvimento, do contexto, podem atingir um nível muito bom. Mas claro, aí a gente tem que esperar para ver como vai ser essa sequência. O espaço está aberto para vocês. Um abraço, até a próxima.